A gente vai conversar com Éder Bragança, que é contador com especialização em controladoria e finanças e CEO da Equity SA e Finance Capital Private Equity. Éder, seja muito bem-vindo aqui ao programa Congresso em Pauta. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, um grande prazer estar aqui. O prazer é nosso. A gente tem esses 30 minutos aqui para poder falar um pouquinho sobre os casos das lojas americanas, aproveitando todo o acumulado de debates e apurações que foram feitas até aqui. Queria que você pudesse explicar brevemente para a gente introduzir, Éder, para os nossos telespectadores, em que consistiu aí o caso das lojas americanas, uma loja de departamento popular, espalhada pelo Brasil inteiro, conhecida aí por toda a população. O que aconteceu com ela aí em relação à contabilidade? Bom, primeiramente é um caso muito surpreendente, né? Dado que poucos dias antes foi feito o convite ao ex-presidente do Santander para assumir a presidência das lojas americanas. Então, aparentemente, a empresa estava bem, né, financeiramente, né? Atestava isso, mas na entrada desse presidente ele trouxe à tona o que a gente conhece hoje como o rombo, né, das lojas americanas. É um case a ser estudado aprofundadamente. Me parece ser muito mais uma manobra contábil com várias possíveis interpretações do que pode ter acontecido, né? Desde negligência a erro. Mas existem perguntas claras que não foram respondidas nesse processo. E que me causa maior surpresa é que um presidente, em 15 dias a assumir, olhando simplesmente o balanço, descobre uma série de inconsistências, o que faz declinar e trazer à tona esse rombo, né, das americanas. Você cita a questão, né? O presidente que assume descobre aí algumas questões que até agora não foram respondidas, e você também menciona a possibilidade de uma manobra. Caso seja isso, em que beneficiaria esse tipo de manobra que você aponta? Olha, se for comprovado essa possível manobra contábil, os principais beneficiários são a própria loja, né, que consegue crédito no mercado e consegue espremer a margem em troca de crédito e fazer uma venda competitiva. Para onde vai esse lucro também é uma pergunta que deve ser respondida com franqueza, né? Já que se o prejuízo é os acionistas, né, são dos acionistas, ou seja, aqueles que colocaram dinheiro em ações públicas, né, auditadas pela B3, então o beneficiário disso tem que ser quem não está na B3, ou seja, quem está recebendo esse dinheiro. Então, comprova-se que, se isso for comprovado efetivamente, a gente está falando de benefício direto a diretores, a pessoas envolvidas nesse interesse. Éder, além da audiência, né, sobre o caso realizada lá no Senado, foi também apresentado o projeto de lei 1440 de 2023, que trata sobre a transparência das companhias ou sociedades anônimas de capital aberto e medidas de proteção ao sistema financeiro contra fraudes contábeis, como você, né, vem mencionando aqui. Vamos ver uma imagem desse projeto, né, do 1440, que diz o seguinte: no artigo 1º, ele traz: esta lei dispõe sobre medidas de transparência, como a gente já citou, né, das companhias ou sociedades anônimas de capital aberto. No artigo 2º, diz o seguinte: as companhias ou sociedades anônimas de capital aberto devem implantar controles internos efetivos para prevenir, detectar e corrigir desvios contábeis ou financeiros que possam resultar em fraudes nos termos do regulamento. Inciso 1º, parágrafo 1º. Os controles internos dispostos no caput deste artigo deverão ser revisados e auditados semestralmente por auditores independentes. Éder, existe algo nesse projeto, no trechinho que a gente viu, que não seja feito, que por lei, né, dentro das regras contábeis hoje, não seja determinado por norma? Olha, a lei das SAs já previa isso, né? Então, assim, a gente tá dentro de uma
de um complemento das leis dos SAs, que desde 76, e foi atualizado em 2002, a 6406, já previa, né, a questão de auditores, de transparência, de auditoria independente. Hoje, antes dessa lei mesmo, né, para você conseguir colocar suas ações dentro da B3, que é no caso das americanas, né, em ações públicas, você passa por um rigoroso processo de auditoria prévio para poder abrir ações e constante, né, no processo. Então, eu acho que trazendo já a questão de uma lei mais rigorosa, eu acho que isso reforça. Mas já era conhecido dos contadores, os contadores têm responsabilidade civil sobre os seus atos e fatos. A auditoria independente, ela que foi colocada à disposição das americanas, elas já tinham direitos e obrigações dentro da própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, dentro do escopo já conhecido antes dessa lei, isso já se entendia como obrigatório, né? A transparência, a independência e o compromisso com a verdade. Não anulando a lei que foi feita, não anulando o que foi colocado em discussão pelo Congresso Nacional, mas isso reforça o compromisso, acredito que dos nossos parlamentares, em trazer maior transparência. Mas já era conhecido da auditoria essa obrigação. Portanto, não exime o fato de essa lei ser agora, antes também já era obrigatório. Tem algo que você destacaria nesse projeto de lei, no 1440, que possa favorecer ou tornar melhor, evitar que casos como esse, né, que causam estranheza, como você apontou no início do programa, sejam evitados? Com certeza, eu acho que os contadores, de uma maneira geral, eles têm uma obrigação cada vez maior, pela lei da transparência, em trazer as pessoas, as empresas, a sociedade, de uma maneira geral, a informação precisa do que aquilo que acontece com a sua empresa, né? Que eles têm o poder de transformar dados que ele recebe em informações transparentes. A lei, ela traz um benefício maior à sociedade, com certeza. Ela vigora e exige maior rigor dos contadores, ou seja, e também de toda a direção, né? Quando a gente é auditado por contadores independentes, como a Braz e a KPMG, são grandes empresas, são Big Fours, ela olha todo o escopo da empresa, né? É a obrigação dela. Então, isso traz à sociedade uma maior segurança de que, eventualmente, querendo investir em empresas que estão em ações públicas ou não, eles terão maior certeza de que os dados ali apresentados são verídicos e são precisos também. E trazendo essa informação com clareza e dando essa responsabilidade a quem é de direito, ou seja, contadores, diretores e presidentes, isso traz maior tranquilidade à sociedade no que tange a possíveis investimentos e compra de ações. Outra coisa que está aí no cerne da discussão dos casos das lojas americanas, né, é a expressão recuperação judicial, né? O que esse termo significa e o que, ou seja, quando você aciona essa categoria, você está dizendo que você está evitando a falência ou prevenindo ou saindo da curva de falência, é isso, Éder? Não obrigatoriamente, né? Uma questão de recuperação judicial, como o próprio nome diz, ele traz um compasso, né, jurídico de como as coisas vão acontecer ali para frente. Então, vai existir uma assembleia de credores, onde a americana vai apresentar uma proposta para a quitação, seja total, parcial e parcelada ou à vista, daqueles valores ali contidos em dívida. E há uma comissão jurídica, né, portanto, um juiz de direito, que vai arbitrar se aquela informação e se aquela decisão está certa ou não, dado o consenso da Assembleia, ou seja, a maioria daqueles credores podem votar de maneira favorável, eventualmente, à proposta das americanas. O que a recuperação judicial ela é uma lei antiga, mas poucas empresas usaram até hoje, e a gente vê, por exemplo,
outras empresas grandes, como a própria Oi, em processo de recuperação judicial muito longo, até hoje está em recuperação judicial. Então não é uma manobra para falir. Essencialmente, a lei ela traz uma manobra para sustentar que aquela empresa consiga existir no futuro. É fato estatístico que poucas empresas conseguiram sair do outro lado. Mas, se tratando das americanas e acionando essa lei, em primeiro lugar, ela não está querendo falir. Até porque existe a lei das falências diretas, né? Então, assim, se ele quisesse falir, ele poderia ir direto para o pedido de falência. E o pedido de recuperação é uma tentativa de recuperar a empresa fazendo acordos atípicos, eventualmente com 50%, 60%, até 90% de desconto de dívidas, mas garantindo que a empresa vá subsistir no futuro, garantindo empregos, garantindo que a economia continue girando. Éder, a gente tem um trecho de uma fala de um consultor legislativo, o César Lima, a respeito desse caso, né? Ele é também especialista em orçamento público e fala sobre os impactos dessa questão das americanas para a economia do país como um todo, até porque a gente, né, quando avalia esse caso, não está falando só da empresa em si, tem todo um impacto aí na sociedade. Vamos ouvir esse trechinho e daqui a pouco a gente volta a conversar. Esse problema aí das americanas, né, que tem estado aí nos noticiários durante já alguns meses, né, é um problema que realmente pode impactar nas contas públicas devido ao peso que essa empresa tem em termos de arrecadação. É uma gigante do varejo, que com certeza tem um peso muito grande no ICMS dos estados onde ela opera, né, além de, em nível federal, ela ter também aí uma importância grande na arrecadação do IFPJ. Um outro problema que pode ser criado caso essa empresa venha a ter suas atividades cessadas, né, é o desemprego gerado, né, uma empresa que emprega muitas pessoas e que o desemprego aí gerado poderia também ter um impacto nas contas públicas, uma vez que vai aumentar o número de pedidos de seguro-desemprego, né? E, de forma geral, na arrecadação dos municípios e estados onde essas pessoas vivem, né, vai ter aí um efeito cíclico de que o nível geral de renda da população diminui, né, onde há um menor consumo e, no final das contas, uma menor arrecadação para os seus estados, para os municípios. Então, quer dizer, é uma questão que deve ser tratada com seriedade aí pelas autoridades e servir de exemplo para que casos como esse não voltem, né, a acontecer e gerar todo esse problema para a população. A gente ouviu aí o César Lima, que é consultor legislativo no Senado, e ele trouxe a questão do impacto dos impostos e do desemprego. Éder, na sua opinião, né, como é que essas duas questões, no caso do volume das americanas, podem impactar o país, tendo em vista que tanto a questão dos impostos quanto a questão do desemprego são duas coisas que são feitas dentro do mercado, né, por empresas privadas, mas são reguladas pela União, né, pelo governo, pelo Estado. Como é que a gente pode tentar calcular aí o impacto caso, de fato, as lojas americanas venham a falir ou pedir recuperação judicial? Isso me faz lembrar que a contabilidade ela ultrapassa o limite daquela empresa. Então, a contabilidade é uma ciência que se preocupa com a sociedade, né, com o seu estudo social. E quando a gente olha que um grande contribuinte, como as lojas americanas, que com certeza é um grande pagador de impostos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, isso para falar no mínimo, né? Com certeza, com uma falência ou com uma queda em suas receitas, o Estado tende a sentir impacto, tanto federal quanto municipal, estadual, tende a sentir o impacto da sua queda, uma vez que ela gera empregos diretos e indiretos, né? A gente viu na abertura da reportagem uma empresa que 90% do seu faturamento com logística era destinado também às lojas americanas, ou seja, além das lojas americanas,
os seus fornecedores com queda de receita, por não prestar mais serviço ou venda de produtos americanos, também vai cair a sua arrecadação. Então, isso ultrapassa as margens das lojas americanas, os limites das lojas americanas envolvendo seus fornecedores. Então, se o lojista tem a queda de venda, com certeza ele pode fechar lojas, ele pode demitir funcionários, e isso afetar a economia de uma maneira geral. Hoje não dá para saber qual é o impacto disso, porque o plano ainda está em análise, então ele deve prever o fechamento de lojas que eventualmente não tinham um lucro tão esperado, e isso gera demissões e queda de fornecimento e queda de prestação de serviço na região. Então, assim, se a gente for aumentar e alargar essa análise, a gente está falando tanto para os americanos, seus fornecedores, as próprias companhias de energia elétrica, né? Então, assim, o dono do prédio onde era alugado. Então, isso vai se estendendo muito além das margens das lojas americanas. E reforçando nessa fala de início, que deve existir, de fato, um compromisso e uma punição mais severa àqueles que praticam a contabilidade de forma imprudente. Éder, além da questão do desemprego, né, e do pagamento de impostos, que foi o foco aí da pergunta anterior, há um grande prejuízo em relação aos investidores, né? A gente está falando de uma empresa de capital aberto. Na própria matéria do Senado que a gente exibiu, né, no início do programa, o Moacir de Almeida Reis, que era dono de uma empresa de transporte e logística, né, empresa responsável aí pelas entregas das Americanas no interior de Minas Gerais, né, ele falou aí, e tinha 90% do seu faturamento vinculado às Americanas, a empresa abriu falência. Esse é um ponto preocupante que também fala dessa questão da responsabilidade extrapolar aí a questão das próprias Americanas em si. Como é que você está vendo a situação dos investidores, dos prestadores de serviço das lojas americanas? Com relação aos investidores que compraram ações, eles têm uma grande oportunidade, talvez, de avaliar uma venda dessas ações a pregões semanais na B3, a fim de não recuperar totalmente seu investimento, mas realizar o prejuízo da melhor maneira possível, ou o menor impacto possível. Há também a esperança de que a Americanas, continuando suas operações e continuando a sua rentabilidade, a opção talvez futura aí de risco dele recuperar seu investimento. Mas o cenário que se desenha realmente é de prejuízo aos investidores no curto e no longo prazo. Também não há uma mensuração ainda clara de quanto isso representa aos investidores. Isso vai depender da sua carteira, se ele vendeu ou não ações, mas com certeza ninguém passará impune de quem comprou ações da B3. Pelo menos pensando nisso, ele está todos os dias o que fazer. Com relação aos prestadores de serviço, é o que eu estava falando, né? Uma empresa logística com 90% do seu faturamento, ou seja, 90% de sua vida, estava dedicada às Americanas, né? Isso trazendo uma loja tradicional aqui no Brasil. Então, com certeza não passava pela cabeça dele que isso poderia acontecer de maneira tão abrupta, né? Em 10, 15 dias, a empresa está bem e no outro dia apresenta plano de recuperação judicial, né? Então, com certeza, as suas economias serão drasticamente afetadas e toda a sua cadeia por trás. Então, assim, compra de diesel para abastecer os caminhões, os fornecedores deles, os funcionários deles, as lojas, os galpões que ele alugava para fazer o armazenamento tanto dos seus veículos quanto de sua mercadoria para distribuição. Então, é como a gente estava dizendo, isso afeta de maneira muito além só das lojas americanas. Vamos aqui para a nossa última pergunta, Éder. Você já citou aí outros exemplos, né, de empresas grandes, como a Oi. A gente sabe que o caso das Americanas não foi o único, né? Considerado o maior caso de recuperação judicial no Brasil até hoje, a Odebrecht, atualmente Novonor, acumulou dívidas no total de 98,5 bilhões e solicitou recuperação judicial em 2019, né? Já a operadora Oi, que você tinha citado, entrou com seu primeiro pedido de recuperação em 2016,
já estava aí com um acúmulo de dívidas no valor de 65,4 bilhões. No dia 1º de março de 2023, após 6 anos do processo de recuperação judicial, a companhia entrou com um novo pedido, né? No caso da operadora Oi, que já é o segundo pedido de recuperação, não há uma lei que torne essa questão mais rígida, né? Para evitar esses casos. Ou há, como é que a gente pode pensar num fluxo melhor para esses pedidos, Éder? Queria destacar primeiramente que, no caso das lojas americanas, há uma responsabilidade muito forte dos auditores, na minha opinião, porque há um documento no momento da auditoria que é chamado Carta de Circularização. A Carta de Circularização é quando a auditoria pede aos bancos e fornecedores o extrato daquele dia de 31 de dezembro do ano que está sendo auditado. Os bancos são obrigados a mandar, e caso não seja enviado, ela pode consultar diretamente ao Banco Central para saber aquelas dívidas. Esse é o plano de fundo que deve ser criado para entender o porquê que as lojas americanas entraram em pedido de recuperação judicial, uma vez que não estava registrado em seu balanço aquelas dívidas, que traria 30 bilhões ali de endividamento. Nesses casos específicos, eu acho que antes do pedido de recuperação judicial deve-se apurar o porquê que está entrando em recuperação judicial. O caso da Odebrecht tem envolvimento em questões públicas, o caso da Oi, má administração, e o caso das Americanas, em caso de erro contábil ou responsabilidade de auditores. Eu acho que esses pontos devem ser melhor avaliados para que se haja uma velocidade no plano de recuperação judicial, porque não é fácil fazer um projeto de recuperação judicial, e não é barato também aos próprios públicos, uma vez que tem que envolver juízes, advogados, promotores em todo o processo da cadeia. Então, para se ganhar velocidade, eu acho que deve-se entender o motivo principal da recuperação judicial em pedido, porque dando-se motivos claros para a recuperação judicial, isso será melhor dado fluidez ao direito de recuperar ou não. Se foi uma manobra justamente para prejudicar os fornecedores, eu acho que não deveria ter uma recuperação judicial. Mas se foi um fato como, por exemplo, a pandemia, que afetou a economia de maneira geral, eu acho que o Estado deve acolher essas pessoas para que elas possam ter a oportunidade de recuperar seu investimento realizado no mercado. Éder, eu agradeço muito pelos seus esclarecimentos de hoje, né? Acho que a gente pincelou aí os principais pontos relacionados a esse tema que está sendo discutido no Congresso, que está sendo discutido no Brasil inteiro, na verdade, né? E apurado aí pela imprensa também. Queria que você deixasse aí suas últimas palavras e se despedisse também dos nossos telespectadores, por favor. Bom, foi um grande prazer participar dessa discussão. É uma discussão longa, mas muito proveitosa para que haja melhor esclarecimento para a sociedade. Quero agradecer o convite, me sinto muito honrado, fico à disposição para novos debates. A gente que agradece, o programa está aberto aí para as novas participações. Até a próxima.